Amém? Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Bom, nessa noite eu vou estar falando sobre reconciliação. Bom, vamos voltar um pouquinho antes aqui e entender o porquê da reconciliação de Jacó e Esaú. Bom, a rivalidade deles começou no útero da mãe, quando os pais deles, Rebeca e Isaac, quando Isaac concebeu a Rebeca como esposa, ele descobriu que a Rebeca era estéril. Então ele orou ao Senhor e ela engravidou de gêmeos. E eles lutavam dentro da barriga. Então Isaac foi e perguntou a Deus o porquê daquilo. E Deus disse que o mais velho serviria o mais novo. Então Rebeca teve Isaac e Esaú. E Esaú era querido pelo pai e Jacó pela mãe. Os anos se passaram, eles cresceram. Esaú virou caçador e Jacó um homem de tenda. Um dia, quando Esaú foi caçar, ele voltou da caça com muita fome. E Jacó tinha preparado um prato de lentilhas. Então Esaú foi e pediu um pouco da lentilha, mas Jacó disse que só daria lentilha se ele lhe desse a primogeneidade, o direito de ser primogênito. Então Esaú, como estava com muita fome, ele disse: de que vai me servir ser primogênito se eu vou morrer? Então ele foi lá e vendeu o direito de ser primogênito por um prato de lentilha. E passou uns anos, Isaac envelheceu, ficou mais fraco, e ele decidiu abençoar Esaú para ficar no seu lugar. E ele chamou então Esaú e disse: meu filho, vá e caça uma coisa bem saborosa e prepare para me comer. Rebeca, como gostava muito de Jacó, correu e falou para ele: seu irmão, ele vai caçar e vai fazer um prato e seu pai vai abençoar ele. Vai lá no pasto, pega um carneiro e traz, que eu vou preparar para você levar para ele. Mas Esaú, ele era um homem muito cabeludo. Então Jacó falou assim: mas mãe, ele vai perceber que eu não sou eu quando me tocar. Rebeca disse: apenas vá. E ele foi e trouxe o carneiro para ela preparar. Ela pegou, preparou o carneiro, tirou a pele, colocou em Jacó e falou assim: vai lá e pega uma roupa do seu irmão e leve esse prato para o seu pai. Aí Jacó pegou e levou o prato para Isaac. E Isaac disse: é você, meu filho? E ele disse: sou eu, pai. Então ele serviu, Isaac comeu e abençoou a Jacó, pensando que era Esaú. Quando Esaú chegou e preparou e levou, Isaac disse: mas meu filho, eu já abençoei, agora não posso mais dar a minha bênção. E Esaú ficou com muita raiva de Jacó e queria matá-lo.
Então a Rebeca ouviu aquilo e disse: meu filho, vá para a casa do seu tio Labão, meu irmão, e fique lá até que as coisas se acalmem. Então Jacó foi para a casa de Labão. E passou uns anos, ele se casou com duas mulheres. E ele decidiu então que era tempo de ele voltar para sua terra e se reconciliar com o irmão dele. Então ele vem para sua terra, e quando ele está a caminho de se encontrar com Esaú, ele descobre que Esaú está vindo atrás dele com 400 homens. Então Jacó, ele fica com medo e ora ao Senhor pedindo: Senhor, o Senhor que falou que era para mim voltar para minha terra. E quando Jacó e Esaú se encontraram, Esaú já não queria mais matar Jacó, e eles se abraçaram, e naquele momento houve uma reconciliação. E nós podemos tirar algumas lições da vida de Jacó nessa reconciliação. O primeiro ponto é que reconciliação começa com Deus. Se Jacó não tivesse Deus, ele ia querer se reconciliar com Esaú? Ele não ia se preocupar em voltar para sua casa. E se ele não tivesse colocado Deus à frente e falado ao Senhor: Senhor, o Senhor está no controle, eu estou voltando porque o Senhor mandou, Esaú receberia Jacó da mesma forma? Eu acho que não. Então, tudo na nossa vida que nós vamos fazer, a gente sempre tem que começar com Deus. E falar: Senhor, eu estou aqui, vá na minha frente, Senhor, não me desampare. O segundo ponto: é necessário haver mudanças nas pessoas. Se Jacó continuasse aquela mesma pessoa que enganou o irmão, que roubou a primogenitura dele e que tinha raiva do irmão por ele ser o preferido do pai, ele não ia querer se reconciliar com Esaú. E muitas das vezes nós somos assim também, que por orgulho a gente não vai lá e fala: me perdoa, eu preciso do seu perdão. Às vezes a gente esquece que Jesus, ele entregou a sua vida por amor de mim e de você, e ele nos perdoa cada vez que nós erramos. E nós erramos toda hora, e mesmo assim, quando a gente clama a ele, pede perdão, ele nos perdoa. Aleluia. E é necessário que a gente mude nossos pensamentos, porque se nós continuarmos da mesma forma que ficarmos quando a gente saiu de um lugar e brigou ou se magoou com alguém, a gente não vai querer se reconciliar. Da mesma forma foi Jacó. Foi necessário que ele mudasse o seu pensamento, o seu modo de pensar e agir, para que ele pudesse voltar e reconciliar-se com o irmão. Aleluia. E o terceiro ponto é humildade. Se Jacó fosse uma pessoa orgulhosa e falasse: não, ele também errou comigo, ele tentou me matar, eu não preciso ter nada com ele, eu sou rico, eu tenho meus bens, o que eu vou querer? O perdão dele não vai fazer a mínima para mim. Mas não, Jacó foi humilde. Ele mesmo foi e quis pedir perdão para o irmão. E muitas das vezes a gente se magoa com uma pessoa e fala: não, ela me magoou, eu não preciso pedir perdão para ela, ela que tem que vir e me pedir perdão. E esquecemos da nossa humildade, esquecemos de ser quebrantados, falar assim: não, ela errou, mas eu também errei, então vou lá e vou pedir perdão. Aleluia. E o quarto ponto é o amor. Se Jacó não amasse o irmão dele,
ele não ia querer perdoar. A gente vai querer uma reconciliação com uma pessoa que a gente não gosta, que a gente não ama. E muitas das vezes é o que falta na gente: amor ao próximo. Aleluia. Às vezes, por nada, olhamos a pessoa de cara feia, falamos: eu não gosto dela, ela me fez isso, ela me fez aquilo. E esquecemos do amor que Deus teve para com a gente quando entregou o seu Filho Jesus na cruz. Aleluia. Glória a Deus. E perdão. Foi necessário haver perdão, não só da parte de Jacó, mas também de Esaú, que ficou também muito furioso devido ao irmão ter roubado a sua bênção. E foi necessário que eles conversassem também, tivessem um diálogo, porque você não vai ter uma reconciliação com uma pessoa se você não for lá conversar com ela, se abrir, falar que as duas errou, que vocês precisam mudar, que você ama ela em Cristo Jesus e que Jesus morreu na cruz pela sua vida e pela dela. Você não vai querer se reconciliar. E oportunidade. Jacó, na primeira oportunidade que ele teve, ele foi lá e se reconciliou com o irmão. E quantas vezes a gente tem deixado a nossa oportunidade passar? Às vezes a reconciliação está bem próxima da gente e a gente tem deixado ela ir embora. Mas esquecemos que não sabemos o dia de amanhã, o que Deus tem amanhã para a gente. Esquecemos que às vezes amanhã não poderemos mais nos reconciliar. Aleluia. E que pode ser tarde amanhã. Então, irmãos, aproveitem a oportunidade que Deus dá para vocês, porque amanhã ela não pode existir mais. Se você hoje teve a oportunidade de falar: irmão, me perdoa, vá e peça, porque amanhã ou ele pode não estar no meio de nós, ou você mesmo partir com esse rancor e essa mágoa no coração que você guarda. E com Jesus também. Se você tem a oportunidade de ir lá e falar: Jesus, eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir, eu quero estar mais perto de ti. Não desperdice a oportunidade, gente, porque nós não sabemos o que Deus tem pra gente amanhã. Então, se o dia é hoje, vai e faça. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, não. Aleluia. E assim, eu agradeço a minha oportunidade, gente. Glória a Deus.